Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, saúde e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Tamo Junto em Cristo, o seu podcast catequético da paróquia de São José de Ribamar de Aquiraz, que tem à frente aqui a gente da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, que conduz este projeto de evangelização, evangelizando as famílias, evangelizando todo o povo de Deus, e a você que está conosco nas redes sociais, no YouTube, Paróquia de Aquiraz Oficial, o meu grande abraço, o meu carinho. E se você ainda não é inscrito, inscreve-se aí, tá? Paróquia de Aquiraz Oficial no YouTube. E a você que também acompanha pela Rádio Sol Leste FM 104,9, todas as quintas, tá? Este conteúdo, a cada 15 dias, nós temos conteúdo novo no YouTube, mas na rádio todas as quintas. A gente sempre tem uma quinta que reprisa, para aqueles que não puderam acompanhar o episódio inédito, tá bom? E hoje estou aqui trazendo, mais uma vez a Regiana e também a Leuda aqui, junto com a gente, para falar de um movimento que chegou há pouco tempo na nossa paróquia, está engatinhando, tá tendo este fervor, e que nós estamos aqui para poder aumentar mais este fervor, para levar para vocês o que é o movimento das mães que oram pelos filhos. E nada melhor do que a Regiana, do que a Leuda, para falar sobre este movimento, como foi que surgiu, Regiana, o movimento Mães que Oram pelos Filhos? Bom dia, boa tarde, boa noite, Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então é com muita alegria que nós estamos aqui, nessa missão de divulgar, de falar um pouco desse movimento que para nós também é novo, mas que tem feito uma grande diferença nas nossas famílias, A partir do momento em que nós podemos conhecer o carisma, as dimensões, desse movimento, que é um movimento que ele traz como principal carisma a restauração das famílias através do poder da oração. E é um movimento que, assim, é pouco conhecido, mas ele já existe desde 2011, E, assim, ele surgiu através de uma mãe, mas que veio com inspiração da sua filha. Ela fez uma viagem, e trouxe um livro onde o tema do livro, o título do livro é Todo Filho Precisa de uma Mãe, que ore por si, que ore por ele. E ela trouxe esse livro, mostrou para a mãe, e a mãe teve essa inspiração, de criar esse movimento junto com outras mães, o movimento Mães que Oram pelos Filhos, trazendo sempre essa dimensão, esse carisma de restaurar as famílias, de fortalecer os filhos pelo poder da oração das mães, E assim, aqui para nós como eu falei, é novo, e você também falou, está com pouco tempo que a gente conseguiu fazer com que o nosso grupo fosse reconhecido e registrado, graças a Deus. Bacana. Mas que tem feito uma grande diferença. Interessante mesmo. E assim, como foi que nasceu, essa iniciativa no qual você, junto com a Leda e demais outras mães, de poder rezar, orar pelos filhos, Como foi que trouxe, como foi o convite? Como foi que chegou até a nossa paróquia, mais precisamente na tua comunidade? Na minha comunidade foi através de uma senhora que por algum tempo ela morou lá na Tenda de Cristo, a dona Anita, a mãe do Francisco, também conhecido como o Babá, que morava lá na Tenda de Cristo. Babá não, Dadá, o Dadá, que morava na Tenda de Cristo. E ela falava sempre, desse movimento. E também eu já conhecia lá
de algumas mães lá da minha comunidade, que sempre falavam também desse movimento. E eu achava assim, algo encantador, mesmo sem conhecer o carisma, mesmo sem conhecer os pilares, né, de que fala o movimento. Eu já achava algo muito forte, porque a gente sabe que a oração de uma mãe pelo filho não tem nada que possa combater. Claro, é muito poderoso. É muito poderoso. E aí ela nos falou desse movimento e a gente começou a se reunir, né? De princípio era só o terço, né? Era conhecido como o terço das mães que oram pelos filhos. Uhum. Aí depois eu procurei me aprofundar mais e vi que era algo muito maior do que só simplesmente um terço. Né, que tinha uma dimensão muito grande, que já era conhecido não só no Brasil, mas mundialmente. Aí nós começamos a nos reunir, eu comecei a falar também, né, com algumas mães da minha igreja, da capela, né, na Nossa Senhora de Fátima. A Leuda também já conhecia, ela vai falar como foi que ela conheceu, né? E foi assim que a gente começou a se reunir. E hoje em dia, já nós, aos poucos, estamos nos organizando. Pois é, já falando agora, né, Leuda, me diga aí como é que você descobriu esse desejo, né, de ingressar, de também fazer parte deste movimento, que eu também, né, já tinha algum conhecimento, né, já tinha ouvido falar, mas muitas pessoas nos quais, né, como você também é a prova viva, e depois você vai falar um pouco do testemunho diante disso, que elas se sentem restauradas, né? As famílias começam a se restaurar pela força da oração. Então, eu sempre falo aqui que nada, rezar muito ainda é pouco, como diz o Padre João Farias, né? Padre João Farias, eu nunca esqueço dessa mensagem, porque sempre nós precisamos estar em constante momento de oração. E fale para nós, Leuda, como foi que, né, como você descobriu, como foi o desejo de fazer parte também deste movimento? Este movimento ele é muito encantador, como a Regiane falou, né? Uhum. E desde 2020, né, na pandemia, que todos ficavam em casa, eu conheci através da Rádio Olinda, com o Frei Damião Silva, e daí eu fiquei encantada com aquele texto, né, a maneira de rezar. Ele é curto, mas ele é muito rico. Sei. Muito rico. E você vai ver que você está de joelhos, mas o teu filho vai ficar de pé. Então, se a gente se reúne nas sextas-feiras, mas todo dia eu rezo esse texto à noite antes de dormir. É um propósito, né? É porque você fica, você quer, sabe, se você não fizer, tá faltando algo, eu sei, né? Quero ver meus filhos de pé, quero ver meu esposo de pé, quero ver meus irmãos de pé, quero ver a paróquia de pé. Então entra tudo, né? Mesmo rezando pelos filhos, pelos padres, né? Que esse ano não foi um ano fácil para padres, né? Tanto o suicídio que teve. É verdade. Então, assim, ele é uma oração muito rica, muito rica. Não é só simplesmente o texto em si. É tanto que eu sempre falo, é uma escola. Esse texto, as formações, é uma escola. Cada catequese, cada formação que acontece no nosso grupo, a gente fica querendo mais, entendeu? Porque ali naquele grupo não tem só a reza do texto, tem a unidade. Cada dia que passa, você vê as mães unidas, né? O grupo tem aumentado o número de mães, né? Então, nesse caso, nesse contexto, assim, existe toda uma programação dentro do rito, né? Eu vou chamar assim do rito, no qual onde vocês se encontram, né? Vocês se reúnem, como você falou, às sextas-feiras, não é isso? E aí tem um momento que também as mães podem também participar, falando testemunho, algo do tipo assim? Fala testemunhos e também o que faz? A Bíblia, né? A gente vai fazer oração, mas sempre com o estudo, estudando a Bíblia. Quem não souber encontrar aquele livro, a gente junta, vai ali, cada um lê um pouco, né? Compartilha o momento da palavra, né? Exatamente, assim, vivenciado. Esse grupo, a gente vivencia coisas e a gente fica, assim, a gente agradece. Sempre no final, a gente fica, assim, alegre por estar essa unidade. Cada dia que passa, mais unidas, né? É tanto como a gente já está programando o nosso primeiro chá, chá de La Salete, das mães que oram pelos filhos. Pronto. Como você falou também em off, que tem, né, uma santa intercessora, né, do movimento.
Qual é essa santa? Nossa Senhora de La Salete. Olha só. E você tem como para falar para a gente um pouquinho assim, por que essa santa veio a ser a intercessora deste movimento? Nossa Senhora de La Salete, ela fez uma aparição a pastorinhos, né, em Salete, né? E nessa aparição ela estava toda de camponesa, né? Porque assim como Nossa Senhora sempre fica de acordo com os lugares onde ela faz a sua aparição, né? E lá os camponeses a viram sentada numa pedra e chorando, né? E as lágrimas de Nossa Senhora eram pelos filhos, né? E ela pedia que tivesse essa intercessão e essa oração pelos filhos. Aí por isso Nossa Senhora de La Salete tornou-se a padroeira do movimento Mães que Oram pelos Filhos. E nós também temos uma copadroeira, né? E a nossa copadroeira é Santa Mônica, né? Que é um exemplo muito forte de oração pelos filhos, né? Como nós sabemos, Santa Mônica é a mãe de Santo Agostinho, né? Que rezou durante 30 anos pela conversão do seu filho, né? E nada mais forte do que Nossa Senhora, né? Para nos dar esse exemplo de mães, porque como no movimento fala, todas nós temos uma semente de Maria, todos nós temos uma grande parte de Maria em nós, né? E a exemplo de Maria, nós oramos pelos nossos filhos, nós seguimos constantemente, né, o nosso tripé, como eu vou já falar um pouquinho também para a gente. E é isso, né? Essa é o que nos fortalece na nossa oração, é o exemplo de Nossa Senhora e também Santa Mônica. Por sinal também, a gente conversando que tem várias santas da igreja que tem um pouquinho, né, de sua história intercedendo pelos filhos, né? A gente conversou também sobre Santa Rita de Cássia, né? Que para que os filhos não se perdessem, ela preferia que Deus tirasse a vida deles do que se eles fossem, né, vingar a morte do pai, né? Então, assim, são diversos momentos da nossa igreja, através dos nossos santos e santas, que retratam um pouco disso, né? Um pouco da oração, né? Da penitência para com seus filhos. E voltando aqui para a comunidade, então hoje o movimento Mãe que Ora pelos Filhos só existe mesmo agora na comunidade Chácara da Prainha, né? Isso. Começou há quanto tempo já vem este movimento? Começou com quantos integrantes e hoje já está com... Como é que hoje está, né? A quantidade de mães que estão junto com vocês nesse movimento? Assim, começaram mais ou menos umas 4, 5 mães, né? Que eram mais o pessoal da coordenação. Certo. E hoje nós temos em torno de umas 10 a 15 mães, né? Participando, não é isso, Leandro? 20, né? Pronto. 21 mães. Isso. Graças a Deus. Aí, assim, e são bem assíduas, né? Graças a Deus. Quando a gente não tem sempre essa situação. Quando uma não pode, como por exemplo, eu sou a coordenadora do grupo Mãe que Oram pelos Filhos, mas nem sempre eu estou presente. Quando eu não estou presente porque eu estou celebrando outras comunidades, quando tem alguma outra coisa que a paróquia exige que a gente esteja presente, eu não posso estar no grupo. Mas mesmo assim, o encontro acontece, né? Mesmo assim, as meninas rezam, mesmo assim, conduzem todo o roteiro, encontro, né? Todo o roteiro e é muito bom, é muito forte. É edificante. Se você for para o movimento, você não quer mais parar, porque você se sente, sabe, você como eu falo muito, quantas vezes eu não entrei na nossa paróquia, né, como um quebra-cabeça. E ao sair, eu saio inteira. Isso. Assim o que tem acontecido com o nosso terço. Às vezes você chega lá, meu Deus, né? E acontece coisas que parece que é para você não ir. E quando você chega, você sai de lá restaurada. Demais. E já com, assim, você chega cheio de problemas, né?
E quando você escuta aqueles outros problemas, você respira assim, você diz, eu não tenho problema. Não tenho problemas, né? Então, porque... É enriquecedor esse movimento. É verdade. Porque quando você se debruça, né, diante da piedade, das circunstâncias que a vida nos proporciona, se a gente está junto dentro de um movimento, com pessoas ali te dando a força, né, o consolo e a fortaleza, com certeza você sai revigorado, né? Então, Dá ânimo, né? Assim, o vigor, porque assim, muitas vezes eu digo, nem a tristeza, nem a alegria, nem a abundância, nem a escassez deixar que a gente se afaste de Jesus e da mãe. Verdade. Nossa Senhora de La Salete está lá e a gente vê, a gente sente, né? A mãe vai trabalhando tudo, né? E sem contar que tem a copadroeira, né? Porque aí já fica aquela intercessão, né, das santas, nos quais Nossa Senhora de La Salete, mais Santa Mônica, né, que na maioria das vezes a gente fica assim um pouco mais protegido, acolhido, porque às vezes a gente se identifica, né, também com essas histórias. É por isso que sai na leveza, é por isso que eu estou dizendo, a gente já sai de lá, o mesmo sentimento que senti lá na paróquia, nas quintas-feiras, na missa, tem transmitido esse sentimento no texto também. Interessante mesmo. Bem, gente, nós estamos aqui conversando com a Regiana e a Leuda, né, fazem parte do movimento Mãe que Oram pelos Filhos, né, aqui na nossa paróquia, por enquanto, está lá na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Chácara da Prainha, todas as sextas, 19 horas? Às 19 horas, e vamos participar, porque esse movimento, ele é incrível, é enriquecedor para a alma, para os filhos, você vê a mudança e não demora. Se você for fiel naquele pouquinho, você vai receber tantas bênçãos, tantas graças. E agora falando de pouco de testemunho, né? Vocês têm algo para contar para a gente, algo assim que possa, né, trazer como exemplo, porque muitos acham assim, é como uma oração, como qualquer outra, é um movimento. E muita gente vai, para falar a verdade, vai por conveniência, né? Vamos fazer aqui um texto, mas assim, se você vai naquele propósito, naquele objetivo, não, eu estou passando pela dificuldade, estou, mas quando eu também não estou, né, quando eu estou na bonança, eu também preciso estar ali junto com as demais para fortalecer as pessoas que estão ali. Então, é um movimento mútuo, né, de união, de solidariedade, de comunhão, né, Regiana, de algo fraterno, porque a gente precisa também estar com elas, né? Melhor, em qualquer outro tipo de movimento, que se você já está fortalecido, o que custa você também estar ali para fortalecer as pessoas que precisam, né? Assim, Fagner, antes de falar dos testemunhos, diante do que você falou aí, eu vou falar um pouquinho do nosso tripé, né? Da nossa base. Porque tem uma base, tem uma estrutura, tem né? Tem uma estrutura, tem pilares. Né? E assim, são 3 tripés na nossa, são 3 pilares, né? Que é a obediência, é a humildade, né? E a unidade. E segundo isso aí que você falou, que mesmo eu não estou passando por, sim, tem claro que todos nós estamos passando, temos sempre que estar passando por algum problema, né? Alguma situação difícil, mas mesmo assim a gente chega lá, encontra situações mais difíceis, e a gente tem sempre esse cuidado de estar cuidando uma das outras, porque dentro disso dos nossos pilares, da unidade, né, a humildade, né, de saber que ali nós somos todas iguais, não certo. Tem uma melhor, uma maior, uma diferente da outra, todas nós somos iguais, né, e também da obediência, porque nós procuramos sempre obedecer à palavra de Deus, o que Deus nos manda fazer. E é sempre como quando a gente está reunido e todo mundo coloca as suas intenções, a gente gosta sempre de lembrar. Sempre que nós
sempre que a gente pede algo a Deus, nós devemos pedir, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Isso é um sinônimo de obediência. Claro. E também a obediência é a nossa Santa Igreja, né? Nós sempre procuramos estar em unidade com a Igreja, né? E uma das nossas dimensões é rezar pelos padres. Nós procuramos sempre apadrinhar um padre, né? Estar em oração por ele, né? E também falando que o nosso movimento, ele não é algo assim que é solto, avulso, né? Sem uma estrutura, não. Ele é reconhecido, né? Pela arquidiocese, ele é reconhecido na igreja em si, né? É um movimento totalmente fundado, embasado dentro das regras da nossa amada igreja, né? Não existe nada solto, tudo é ali conforme a igreja nos manda. E a gente nunca procura, a gente sempre procura ali obedecer, né, o que a igreja nos manda. E em relação aos nossos testemunhos, né, assim, as mães que têm participado do nosso grupo sempre nos relata que muitas graças têm alcançado, né? Uma das coisas que me comoveu nesses dias foi de algumas mães que participam, que têm filhos nas drogas. E que elas dizem que já começaram a haver mudanças, né? Muitas mudanças. E, inclusive, a de paz, né? De ter um pouco mais de paz dentro da sua casa. E isso é fruto da oração. Fruto da oração, exatamente. Interessante mesmo, porque é algo que a gente precisa salientar, que um coração de mãe, quando vê seu filho diante de certas adversidades, a primeira coisa que ela pede a Deus é através da oração, né? Que saia daquela situação, que pelo menos tenha um pouco mais de paz em casa, porque é algo que acarreta muita coisa. E diante disso, né, tem algo assim que dentro dos encontros, né, tem todo um roteirozinho para seguir, e você tem também algo que você se sente assim emocionado. Poxa, eu desenvolvi aqui este projeto de evangelização e estou vendo que realmente está funcionando, né? Já parou assim para pensar de quanto é gratificante este movimento na tua vida, assim, na vida de vocês, melhor dizendo? Sim, com certeza. Como você falou, nós temos sim um roteirinho, e esse roteiro ele é todo voltado à espiritualidade das mães, né? Que é algo muito importante. E o que me comoveu dentro desse roteiro é que mães que a gente via assim, que conhecia alguma mãe, eu falo por uma mãe em específico, Deus sabe do meu coração, né? Que era uma pessoa que pouco eu via na igreja, e que assim eu vejo a grande mudança na vida dessa mãe, né? E vejo que ela está ali pelo seu filho, mas que ela mudou, né? Ela mudou. Então, assim, a gente perceber isso aí é algo que a gente vê como o grande mistério que atingiu o objetivo. Porque a conversão primeiro partiu da mãe, né? Da mãe, chegou exatamente. na mãe a conversão, né? Isso. Para depois ela tentar
ter a conversão dos demais nos quais ela ora, né? Então é interessante saber disso. Isso é algo que me comove muito e que acho que assim é silencioso, mas que eu vejo isso assim. Né? É um presente de Deus, né? A conversão de um filho para a mãe é um presente que... Demais. Você saber que ele está nos caminhos do Senhor, né? E quantas mães hoje em dia não oram dentro da sua, né? Dentro da sua família no silêncio, como Maria, né? É a Senhora do Silêncio, as lágrimas caindo no interior do seu quarto, né? E assim, eu falo por conta de experiência própria dentro da minha família, né? Então, eu sei que a minha mãe tem os momentos de orar, né? E ela sempre, a primeira coisa que ela fala é ora pelos seus filhos, no qual, né, precisam mais daquela força, né? Então, diante das dificuldades dentro das famílias, a que se ajoelha mais é a mãe, porque ela que sofre bastante, né? O coração da mãe fica mais dilacerado quando vê um filho passando pela situação difícil. E é tantos testemunhos que eu acho que vocês já escutam, né? É assim também, quando no final do texto que tem aquela parte assim, que Deus pode tudo. O que Deus pode tudo? Então, às vezes você está numa cozinha, você está fazendo alguma coisa, e você escuta às vezes uma coisa que você não quer ouvir do filho ou do esposo, aí você respira e faz uma oração e diz, Deus pode tudo. E você não responde àquela ofensa. A mudança já está. Você é transformado totalmente. Porque nesse momento você lembra, quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Então, estar em oração, mesmo você estando numa cozinha, fazendo aquele... Tanto que eu digo assim, sou doméstica, sou dona de casa. Eu já até mudei. Sou administradora do meu lar e eu estou sempre em oração. E quando você está com Jesus e com a mãe... Que até nos eu pensamentos... digo, Nossa Senhora de La Salete, rogai por todos nós, pelos filhos, por mais adolescentes na nossa igreja. Porque assim, como eu falei dos padres, porque nosso movimento também tem os filhos prediletos. Quem são os filhos prediletos? Os sacerdotes, né? Então tem um grupo virtual que está em oração pelos filhos prediletos. É tanto que eu comentei conversando com você, eu falei, né? Quantos padres, né, não já teve o suicídio esse ano de 2025? É tanto que quando teve o Papa Francisco, que ele disse que teve um padre que caiu, ele falou, vamos olhar para as árvores que estão de pé. Porque muitas vezes só olham para a queda, mas aquele que está levantando almas para Jesus. Né, como é que está o coração dele? Né? Pois tem que rezar muito pelos padres, rezar muito. Como você falou, rezar muito ainda é pouco, mas tem que rezar muito mesmo. Né? É que nós devemos, assim, como nós somos leigos e leigas, uma forma assim interessante no nosso próprio... Eu sou da pessoa que fala assim, olha, em qualquer momento eu começo uma oração aqui do nada, né? E assim... Você já tem vontade de parar, né? Você fica aqui só no pensamento, entendeu? A força do pensamento, daquela positividade para erguer alguém, né? Para poder encorajar alguém, é assim. Para aqueles que já se levantaram pela força da oração, que eu sou prova viva disso, né? Já venci muitos desafios pela força da oração, é somente você estar ali aquele foco, né? É focar e poder fazer a sua penitência espiritual, que é a oração. Então, um movimento como esse, né, que no qual vocês estão de parabéns, vocês estão empenhadas e ver os resultados acontecerem, dá mais fervor para poder continuar. E mais ainda, se serve até também de exemplos para outras comunidades, né? Então, assim, como você falou aí também, né, que não é um movimento solto, é um movimento reconhecido pela igreja, né, Regiana? E para aqueles que desejam implantar nas suas comunidades, né? Agora vamos partir mais para a questão daqueles que desejam, né? Quero agradecer esse convite que foi feito por as mães que oram, porque é uma semana mariana, né? Semana todinha, isso, né? Nós estamos aí como ontem até mesmo o Padre Aldir falou, a semana do começo ao fim e o tempo do advento, né? Restaurar, né? A questão da restaurar as famílias, restaurar o lar, né? As pessoas,
né? E aí, nesse caso, aquelas comunidades que desejam implantar também, né, como vocês tiveram esse desejo, qual é o primeiro passo? Como foi? Como é que tudo começa, né? Como é que a gente deve obedecer essas diretrizes, né? No qual o movimento exige. Fagner, assim, quando você nos convidou, eu vim mais também por essa questão, para que esse movimento possa cada vez mais crescer, para que outras mães também possam estar unidas, né, em oração, né, que esse é o nosso maior intuito. Eu sempre procuro falar muito para as mães, olha, nós não estamos rezando, eu vim para rezar pelo meu filho, você veio para rezar pelo seu filho. Não, nós estamos aqui para rezar pelos filhos da humanidade inteira, né? Então, assim, para que, já pensou, todas as mães unidas rezando pela humanidade inteira, né? O barulho que faz no céu, né? Exatamente, eu gosto dessa expressão dela aí, o barulho que faz no céu. O barulho que faz no céu, é verdade. Então, assim, quando eu comecei a estudar mais um pouco sobre esse movimento, eu procurei saber de uma amiga minha, né, a respeito de como a gente fazia para que... Ela falou, não, Regina, esse grupo, ele não é assim, esse movimento, ele não é algo que você começa na sua comunidade e vocês começam a rezar, não, ele precisa ser reconhecido. Aí depois a gente começou aqui na nossa comunidade, aos poucos e tudo, mas não faltava isso, esse reconhecimento, faltava a gente ser introduzido, como é que fala, oficialmente, né? Oficialmente. Então eu procurei ver com a coordenação, né? Porque existe uma coordenadora arquidiocesana, né? E eu procurei saber, me comunicar com ela, né? Que antes era uma pessoa, aí depois não é mais ela, agora já é outra mãe que faz esse papel. E assim, quando eu entrei em contato com ela, nossa, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a acolhida, né? Ela nos acolheu muito bem e nos orientou de todas as formas como a gente deveria fazer. Primeiramente, a gente tem que procurar o apoio do nosso pároco, né? Claro. Então, foi a primeira coisa que a gente fez, foi falar com ele, e ele já conhecia o movimento, nos apoiou totalmente. Aí falou que a gente tinha que tirar se já tinha o grupo, se o grupo já existia, que a gente tirasse fotos com o grupo, depois chamasse o padre também para tirar fotos, e nos mandou, né, todas as diretrizes do grupo e uma carta a ser assinada, né, dando o consentimento do padre, né, para que fosse reconhecido e que ele estava de acordo. Então foi tudo feito assim, segundo as diretrizes da igreja, a obediência ao nosso pároco, né, e esse reconhecimento da nossa coordenadora, arquidiocesana. Aí todos esses movimentos foi levado para a arquidiocese. E lá foi feito uma documentação para poder ser enviado para o nacional. Exatamente. E esse período, assim, para poder ter esse reconhecimento, foi de imediato? De imediato, não demora, né? Elas nos mandam, através de PDF, nos mandam a carta para ser assinada pelo pároco. Aí a gente convoca o pároco e ele assina, e a gente passa a conhecer. Ela nos mandou também PDFs de como é o movimento, como estudar, né, toda a estrutura do movimento. Então, assim, não é algo que demora, não. E nesse caso também tem as capacitações, né, para vocês entenderem melhor o movimento. Isso. Tem todo uma didática, né, uma formação e tudo, né? Dentro do nosso grupo, ele tem, assim,
como é que eu posso dizer? As ramificações, mas nem ramificações que eu quero dizer. Cada mãe é responsável por algo no grupo, né? Como nós falamos, o encontro, ele tem algumas etapas, né? Não é um encontro longo, mas ele tem algumas etapas. Inicia com a entronização da imagem de Nossa Senhora. Depois da entronização, nós temos a formação, né? Que a gente sempre traz um tema para aquela formação. Mães que oram pelo... mulheres da Bíblia, por exemplo. Tem uma formação também que é no livro, segundo um livro, né? Que elas nos passam também... movimento de santidade, né, que é algo muito bom, caminho de santidade, não é nem movimento de santidade, é caminho de santidade, né? E então, assim, depois da formação, nós temos a oração do terço, né? Depois da oração do terço, nós temos as súplicas, né? As súplicas que também tem uma mãe tem a mãe coordenadora, a mãe que faz a parte da formação, a mãe formadora. Temos a mãe da música, né, que é responsável pela música. Temos essa que faz a mãe que faz a acolhida. Então, assim, cada uma tem uma função. Né? Cada mãe tem essa função. E, assim, no início a gente acha muito difícil, né? Como até agora nós estamos ainda engatinhando, como você falou, né? Né? Aprendendo. Né? O que é bom é que a gente reza, mas é sempre ali com estudo bíblico, né? Porque nós católicos, nós estudamos também a Bíblia. Claro. Nós vamos aprendendo cada dia mais. É o fundamento, tanto que né, setembro, tem até uma de setembro que foi muito, muito lindo, porque a gente não estava ficando na capela, a gente estava indo nas casas, né? E quando a pessoa pede oração e assim, os filhos não estavam se falando. Aí quando eu cheguei em casa, a pessoa me diz que os filhos estavam se falando já, se abraçaram e teve até eu te amo. Aí quer dizer, parar por quê? Vamos rezar mais. Claro. Né? No mês bíblico, estudamos o quê? A carta de Romanos. Foi muito lindo. Você olhar no mês do quê? Da Bíblia. Da Bíblia, né? São as conversões acontecendo, né? E isso é lindo de ver. Bem, nós vamos daqui a uma pequena pausa, né? Nós... estamos aqui com a Regiana e a Leuda, que fazem parte do movimento Mães que Oram pelos Filhos. É um movimento novo da nossa igreja de São José de Ribamar. Mas, para a gente continuar, deixa eu falar agora dos nossos colaboradores, né, aqueles que estão contribuindo para que este podcast se mantenha, né, vivo aqui conosco. Abraçando a JG Contabilidade, né, a todos que fazem a JG Contabilidade, Jorginho, George, Letícia, o Lucas, a Karine, toda a equipe da JG Contabilidade, no qual você pode, né, confiar a sua empresa. Você quer aí declarar seu imposto de renda, você que quer abrir o seu próprio negócio, o seu MEI, tá bom? Você que quer, né, resolver algumas situações dentro da sua empresa, conte com os serviços da JG Contabilidade, tá bom? Tá aí na tela para você as informações, redes sociais, né? Você entra em contato no WhatsApp 85 3361 2600, 85 98776 2600, tá bom? Um abraço para todos da JG Contabilidade. Abraço também aqui a Barraca do Louro, lá na Praia do Japão. Um abraço, Cris, a todos que fazem a Barraca do Louro, que também é uma nossa colaboradora. Um abraço aí a todos que fazem a Barraca do Louro. Você que deseja passar o final de semana com os amigos ou com a família lá na Praia do Japão, na Barraca do Louro, sinta-se convidado. É Barraca Pé na Areia, uma gastronomia impecável, né? Aquela caranguejada, aquela aguinha de coco deliciosa. Então, vá lá, entre em contato também, tá aí, né, o WhatsApp, o contato na tela para você também fazer parte, tá bom?
E você que também quer fazer sua graduação e pós-graduação, tem a Widen, graduação EAD, mais de 20 cursos de graduação à distância. Você também conta aí com os serviços do Polo EAD Parque da Prainha. Fica aqui no hub aqui da Rádio Soleste FM, tá bom? E também agradecer à Rádio Soleste FM por também conceder este espaço aqui dos estúdios para que a gente possa desenvolver este projeto, né? Bem, e no mais, voltando, né, a falar sobre o movimento Mães que Oram pelos Filhos. A gente estava conversando agora sobre as funções das mães, né? Então, assim, o bom é que tem aquele entrosamento, né? Que geralmente a mãe vai, mas ela tem um propósito de desenvolver alguma atividade dentro do grupo, não é isso? Então, assim, é bom porque ela se sente reconhecida, entende? Não é somente, vai participar do movimento e fica lá no cantinho dela rezando, né? E outra, algo que também me chamou muita atenção é que vocês rezam uma pelas outras. Então, não posso ser egoísta de chegar e rezar só para o meu filho, para minha filha. Não. Então, e também rezar, o meu filho agora está ótimo em casa, né? A família tá belíssima, do jeito que eu quis, aí eu vou deixar de ir, né? Poxa, qual é o seu propósito, né, Leuda? O propósito é rezar mais e rezar pelas outras que precisam de oração, né? Então, quando você também tem que levar isso para as mães, não é isso? Mostrar que realmente é necessário que ela esteja no grupo, independente se está na boa situação ou na ruim, né? Porque as pessoas têm essa mania, né? De só ir para a igreja, de só ir para os movimentos quando o negócio está ruim, a situação está preta, né? Então eu sempre falo que a gente precisa sempre estar em estado permanente de oração, não é isso? Porque a gente vai adquirindo conhecimento, conhecendo da palavra, né? Conhecendo a vida também do santo, né? Porque como é que eu vou amar Nossa Senhora de La Salete sem eu conhecer? Como é que eu vou amar Santa Mônica se também eu não conhecer? É verdade. Então, quanto mais você conhece aquilo que eu te falei, mais você quer estar ali, né? A unidade, como eu sempre comento com ela, cada dia que passa é unidas, né? Porque geralmente, na minha adolescência, eu participei de coisas da igreja. Então, se eu vi muito aquelas picuinhas que existem. Eu sei, E lá, o que tem acontecido hoje, de verdade, muitas mudanças. Eu disse assim, eu não quero mais estar né, nada disso. Olha onde é que eu estou. Pois é, né? Voltou pela força, né? Exatamente. Da oração, e primeiramente desejo, foi as mães sede. que oram pelos filhos, né? Aí em seguida fez a aliança com a mãe rainha. Então assim, você vai tudo família, né? É tudo que gera um contexto, né? Assim, dentro da espiritualidade da igreja, né? E as mães não estão exatamente lá só para rezar, elas vão adquirindo conhecimento. Como eu digo, eu sempre aqui é a escola, né? Como você falou que a gente estava engateando, nós estamos aprendendo a cada dia, fica mais encantada, fica com sede, querendo mais a palavra, né? Quanto mais você conhece, mais você vai ser cobrada, você fica feliz, né? E está ali com as mães, trocando as ideias, trocando as tristezas, como eu falei, nem a tristeza e nem a alegria, nem a pobreza, a escassez, a abundância tem que estar ali. De toda forma tem que estar ali, como eu lhe falei, o quebra-cabeça se monta e sai perfeito. Restaurado, né? Muito bem. Pois é, gente, nós estamos aqui conversando um pouco, né, com a Regiana, com a Leuda, este movimento novo na igreja, né? Tem quanto tempo já esse movimento no mundo todo, né? Praticamente, né, Regina? Isso. Foi fundado em 2011. De 2011 para 13 cá, anos, 13 anos, né? 13 Tá anos. recente. 2014 que ele foi reconhecido, né, assim, pelo Papa Pelo e tudo, Papa, pela né? igreja em si. Né? O reconhecimento sempre vem quando você traz testemunhos, Isso. quando você vê a restauração acontecer. Mas veja bem, quando ela falou assim, que começou só com 5, que ela me convidou que ainda estava mais 5, eu lembrei exatamente do começo. Quando elas começaram, era um círculo. E a gente também começou com um círculo. Hoje tem dia que nós não conseguimos fazer um círculo, certo? Então, quer dizer... De tanta gente, né? Exatamente. Começou com um círculo, então isso não é mais o círculo. Tem aumentado, né? Tem propósitos, né, dentro do grupo, do movimento. Por exemplo, toda reunião, vamos dizer assim, né, todo encontro
que acontece, vocês buscam algum propósito para viver dentro de comunidade, para poder se engajar em algo, Regiane? Sim, nós temos o propósito e como a gente falou, uma das principais dimensões do nosso grupo é a espiritualidade, né? A espiritualidade em si, nós temos que reconhecer, principalmente, como você falou, que nós não estamos ali para rezar só por si, por mim, não, nós estamos para rezar juntas e principalmente essa questão de nos preocuparmos uma com as outras, né? De sempre estar ali próximo, sempre estar próximo, de saber como você está, amparando umas às outras. Um dia a gente fez uma dinâmica, não sei se a Leuda estava nesse dia, e foi uma dinâmica que as mães todas gostaram muito. Do abraço, do carinho. Que umas a gente fez grupos, aí uma sentava na cadeira e a outra ia lá cuidar das outras, né? Uma ficava cuidando do cabelo, fazendo massagem nos pés. Foi incrível. Então, assim, foi algo que todas se comoveram, choraram, porque dificilmente a gente tem esse cuidado. A mãe, ela cuida de todos e muitas vezes é esquecida. É esquecida, eu ia falar isso, né? Em casa ela cuida de todo mundo, mas as pessoas de casa não cuidam da mãe, não né? Cuida não da chega, mãe. Mãe, senta aqui, vamos sentar e faz um cafuné, faz um carinho. Exatamente. Né? E assim, de nada valeria a gente viver só em oração se não existe ação. Claro. Né? Então, assim, o nosso intuito também é de procurarmos sempre procurar fazer o bem ao próximo, né? Como esse movimento, por exemplo, ele não é um movimento só dentro da igreja, como diz, trancado ali, né? Mas ele é um movimento em saída, né? Ele faz visita aos hospitais, ele assiste, ele vai na escola, ele vai... O nosso movimento em si ainda não, porque, como eu falei, nós ainda estamos engatinhando, né? Mas o movimento, mães que oram pelos filhos no mundo inteiro, ele já faz esse serviço. Vai nos hospitais, vai nas escolas, vai nas penitenciárias, né? Eles têm um apoio às mães que têm filhos na penitenciária, tem apoio às mães que têm filhos nas drogas, nas clínicas, né? Nas clínicas, né? Então, assim, é um movimento que se preocupa por inteiro, né? Que está presente em tudo, porque onde tem um filho que sofre, maior tem uma mãe ali sofrendo por ele. Claro. Né? Então, assim, é um movimento que abrange muitas coisas, né? Procura sempre abranger muitas coisas. Então, assim, como vocês estão aqui nesse propósito de poder mostrar, né, um pouco do que foi tocado no coração de vocês para seguir este movimento aqui na nossa paróquia, como nós já estamos caminhando aqui já para os momentos finais, eu queria também hoje no final nós pudéssemos também fazer algumas orações, né? Que eu acho assim, que é o que mais impacta também, né? É aquela oração que no qual você já se sente já entendida, né? Do que aquela oração te traz para poder te dar o consolo, te dar o conforto, né? Porque sabemos que um coração de mãe, quando ela é dilacerado, jamais vai sarar aquela chaga, né? Sempre fica ali. Ela se consola, mas ela nunca esquece. Então, sei que este é um movimento que também, né, busca, né, esse consolo, esse abrigo, esse afeto. E quando você falou que tem as interações com as mães dentro do grupo, o cuidado, o zelo, o carinho, né, e outras se emocionam, como a gente falou aqui, né, é porque elas não encontram isso dentro de casa, dentro das suas famílias. E isso é triste, por a gente falar isso aqui. Principalmente depois disso daqui. Pois é, depois da vinda da tecnologia do celular. É bom, né? mas vamos usar o nosso favor e tem que ter o tempo, né? Pois é. E a gente, às vezes, vive nesse mundo conturbado, corriqueiro,
que a gente precisa dar a pausa, né? É como eu te falei no início. Boa, né? Como eu te falei, olha, quando passei a ser pai, tudo mudou na minha vida. Então, eu preciso ter um momento de reclusão para a família, para o cuidado, para o zelo. Porque senão, o que adianta? O que vale você ali dentro da família, né? Então, que esses propósitos, eles possam ser construídos dentro, né, do nosso lar. E este movimento, com certeza, está ajudando muitas famílias a isso. É né? tanto que no nosso movimento, a espiritualidade, primeiro é reconciliação, oração, Eucaristia, penitência e missão. E tanto como está na missão, aqui tem uma frase de Nossa Senhora de La Salette que serve exatamente também para você. Pois bem, meus filhos, comunicarei isso a todo o meu povo. Você está na comunicação e sempre está em oração. Né? Verdade. Então, essa é uma frase de Nossa Senhora de La Salette. Olha só, bem simples, né? Exatamente. Uma frase bem simples que impacta. Comunicarei tudo isso. Então, quando você está em oração, você já está comunicando com esse programa que está indo ao ar. Muito obrigado. E agora a gente pode ver algumas orações, algumas coisas que a gente possa mostrar, porque também tem outras perguntas assim, é restrito só para as mães? As mães podem levar os filhos? Pode levar o esposo? Pode levar, né? Vai filhos, viu? Né? Porque como eu vim aqui também, teve uns podcasts passados, do texto dos homens, né? Que aí eles abriram exceção para as famílias também. Então, assim, tudo que a gente vê que realmente a pessoa quer se engajar, né? Não vejo empecilho você também acolher, né? Não é, porque a mãe ora pelos filhos, é só as mães que estão ali. Os filhos não podem, né? Então, algumas coisas a gente precisa falar, né? Para poder as pessoas entenderem, né, Regiana? Exatamente. Do que é a forma correta de ser, né? Algo inusitado que acontece no nosso grupo e que assim me chama muita atenção é de um pai solo que ele cuida assim do filho como algo assim que poucas mães cuidam tão bem quanto ele cuida desse filho dele. Sim. E ele participa muitas vezes com a gente. Porque ele é pai e mãe também, né? Então, e o bonito de um pai solo é que ele configura também uma forma de ser mãe, né? Porque o filho necessita de um colo materno. Assim, ele se doa, né? Então, ele também, às vezes, se debruça, né? Se desenrola para poder levar o sentimento materno para o filho. Exatamente. Que poucos ainda não sabem como fazer isso, né? Então, eu vejo também algumas situações assim, né? Então, parabéns a ele, que continue aí no grupo, tá? E que a gente está aqui dando essa força, esse incentivo, para que este grupo venha a estar presente em toda a comunidade paroquial, né? Mas fica o convite, são todas as sextas-feiras. Aqueles que desejam conhecer, horas, né? Às 19 horas, né? Na nossa capela. Venha conhecer que você vai ficar encantado. Porque eu falo assim, tem pessoas que vai dar o despertar, vai sentir a curiosidade. Então, ela pode visitar o grupo, né, de vocês e ter todo o suporte e apoio para implantar na sua comunidade, né? Exatamente. Nós estamos abertos a isso, né? Ajudar da melhor forma possível. Se for o caso também, vocês poderiam visitar. Vocês conseguem também dar formação? Vocês podem dar formação também em outras comunidades da paróquia? Formação, não, mas passar um pouco do nosso conhecimento, né? E na questão da formação, tem as mães que podem vir, né? E fazer essa parte. É feito também através de grupos, né? Eles passam sempre isso. Aquele grupo lá, porque agora eu não recordo, né? Numa rede social, que eles também fazem essa formação. Mas a gente sempre
orienta no que for preciso, né? O que as pessoas necessitarem da nossa ajuda para formar outro grupo na sua comunidade, nós estamos à disposição para isso. Né? Encontro vocês lá toda sexta-feira, 19 horas, na capelinha nossa. O poder da oração vai fazer barulho no céu. E tem outra coisa, quem sabe se na primeira visita não já alcança um pequeno milagre pode acontecer, sim, para uma mãe e ela sair sorrindo, né? Claro. Como eu lhe falei em setembro de uma mãe de ter 2 filhos que não estavam se falando, isso aí é muita dor para uma mãe, né? Porque se você está dentro de casa convivendo com filhos e filhos sem se falar, é a pior coisa que então, tem. Assim, é muito triste. E você ouvir, teve abraço, teve eu te amo, vocês não, esse movimento é muito rico. E eu acho que muito mais do que o milagre em si, né, nós devemos procurar, não como a palavra de Deus nos falava, né, que vocês me procuram porque vocês querem pão, né, mas não só o milagre, mas essa restauração, né, que vale muito mais do que o milagre em si, né? Porque eu recebi tal graça na minha vida, mas eu vejo muito mais precioso do que essa graça que você recebeu, a sua restauração, a sua libertação, a sua transformação, essa aproximação de conhecer Deus, de estar ali junto dele, né? De buscá-lo e de ver a sua vida transformada pelo amor a ele, né? Então, assim, isso é muito mais precioso do que o milagre individual, né? Isso é muito, muito bacana de se ver. Querem fazer mais alguma... Rezar o texto? Nós temos 5 minutos ainda, né? Não, só dá então pelo menos um mistério, né? Pronto, no caso, então um mistério para do ser texto, conhecido. só para poder, né? Então, se hoje seria 5 minutos, né? É só você falar um pouquinho do que... Certo. Como se reza nas contas. Então tá certo, mas eu vou só fazer aqui a leiturinha. Mãe, ensina-nos a suportar as dores e os sofrimentos que temos de enfrentar muitas vezes em nossa maternidade, a ficar de pé diante da cruz, como a senhora ficou. Não desperdiçar o sofrimento, oferecendo ao Senhor. Aprender a olhar para a cruz de Cristo e entender o amor que Ele tem por mim e minha família. Há quanto tempo sofro por vós? Se querem que meu filho não vos abandone, sou incumbida a suplicar-lhe sem cessar. Enquanto a vós, nem fazei caso. Então tem que rezar. E ela pede, Nossa Senhora de La Salete, reze. Pode mais? Reze, né? Então, um pouquinho do texto, né? Nas continhas maiores quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Então, vamos rezar só mesmo um trechinho, só um mistério. Deus mantenha nossos filhos de pé. Nas contas pequenas. Deus mantenha nossos filhos de pé. 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 Quando termina o texto, a gente diz: Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. E o tudo é você aceitar a vontade dele. Assim seja. Né? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas nós temos aqui uma cantora. E eu gosto muito. Vamos terminar uma cantando, cançãozinha, né? bem pouquinho, só o refrãozinho, porque ela é um cântico
que tem dentro do movimento, né? Que é conhecido como Bela Senhora. Para você rezar né? mais. Esse aqui é para mim. Você. Rezar mais para a sua família. Que Vamos lá. Muito obrigado. Deus abençoe. Mãe querida, ó Bela Senhora, interceda por nós. Mãe tão simples de La Salete, as tuas lágrimas me levam a Jesus. Mãe querida, ó Bela Senhora, interceda por nós. Mãe tão simples de La Salete, as tuas lágrimas me levam a Jesus. Muito obrigada pelo teu sim, viu? Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Por nós. Santa Mônica, rogai por nós. E ele que é devoto de Santa Rita, Santa Rita, rogai por nós. Não posso esquecer a Santa Brasileira. Claro. Santa Dulce dos pobres, anjo bom da Bahia, anjo bom do Brasil, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho, só agradecer Santo. Porque foi uma semana mariana. Mariana maravilhosa, né? Obrigado, Gabriel, está aí sorrindo, feliz. E a você também. Eu também estou aqui muito feliz, né, pelo presente. Muito obrigado. Um pai orante, tem que ser um pai orante, um José da sua casa. Claro, apesar que eu sou consagrado a São José. Então, né? Pronto, mais um motivo. Então, assim, é algo que a gente precisa estar sempre, né? Sempre de joelhos, diante das adversidades, das alegrias, né? Tudo que está acontecendo aí no mundo, a gente precisa sempre estar em estado permanente de oração. Que a graça vem, é só deixar acontecer, né? Aceitar a vontade de Deus. Com certeza. Nossa. Muito obrigado, Regiana. Muito obrigado, Leuda. Continue fortes e firmes na missão, tá? E que ano que vem a gente vai voltar aqui de novo e você vai dizer assim, olha, depois daquele encontro o movimento cresceu, né? Criou ramos e está em toda a paróquia. E assim, nós somos apenas aquele servo para poder mostrar, né? Eu sempre digo assim, o que é bom a gente tem que mostrar. Fazer como João Batista, né? A gente tem que ficar pequenininho aqui, isso, Jesus aparecer. Deixar ele grande, né? Diante de todos. Então, muito obrigado a você que acompanhou conosco o nosso podcast. Lembrando que toda semana você tem conteúdos, apesar, a cada 15 dias, conteúdo inédito. E também a gente reprisa na Rádio Soleste FM, né? Toda semana é conteúdo novo e na outra é a reprise, tá bom? Para que você não perca nenhum destes nossos encontros, tá certo? E você que continua no YouTube, Paróquia de Aquiraz Oficial, nosso muito obrigado, compartilhe, dê o seu like e também você que deseja colaborar com o nosso projeto, né? Você pode aí entrar aí nas redes sociais, entrar nos contatos que estão aparecendo na tela, tá bom? Então, vamos agora no momento rezar uma Ave Maria, né? Para que a gente possa... Fiquei feliz agora. Eu estava aqui só olhando para ele, querendo... Eu aqui rezando a Ave Maria para fortalecer ainda mais a nossa missão, né, Leu? Né? Semana Mariana. Claro, assim rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Tamo junto em Cristo. Até a próxima. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo.
Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Widen Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquiraz. 85 9 88 96 27 93. E Rádio Sol Leste FM 104,9.